Pessoal, paz do Senhor, uma manhã abençoada para vocês nessa manhã de sexta-feira, hoje dia 21 de julho, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações a palavra dele, as nossas vidas, que seja fortalecimento para nós nesse dia. Peço desde já que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, se quiser fazer parte do projeto Pão da Vida, do grupo de estudo bíblico, ou se tornar um membro abençoador do canal, é só clicar no botão Seja Membro, aqui embaixo do lado do botão de inscrição ou no comentário fixado. Inclusive hoje a gente vai ter uma live às 21 horas, live exclusiva para membros, para tirar algumas dúvidas ali e trazer algumas informações sobre as temáticas que foram colocadas, postadas para membro no projeto Pão da Vida. Se você quiser fazer parte, como eu disse, aqui embaixo vai estar o link e o botão Seja Membro para acessar todo esse conteúdo exclusivo. Pessoal, vamos para a nossa leitura? O nosso texto vai estar lá em Juízes, capítulo 4, e diz assim, no versículo de número 1, a palavra de Deus. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor, e Cícera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Hazarote dos gentios. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoã, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe, porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo, vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e atrairei para ti, até o ribeiro de Quisson, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a multidão que com ele vai, e te darei, entregarei assim na tua mão. Meus irmãos, o texto ele fala de um período que era período de juízes, e ele já inicia dizendo aqui que Eude, né, que era um dos grandes juízes que julgou a terra de Israel, um dos grandes líderes, né, ele tinha morrido. E aí o povo de novo entra naquele declínio espiritual, naquela decadência espiritual, e estava sendo oprimido ali por Jabim, que era um dos reis, o rei de Canaã. E Jabim tinha um comandante, um general que oprimia demais o povo, um capitão do exército dele chamado Cícera. Então, durante 20 anos, Israel ficou sendo ali oprimido pelo exército de Jabim, por Jabim, o cananeu, e eles clamaram ao Senhor. A palavra diz lá no versículo 3, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor porque ele tinha 900 carros de ferro. Esses carros de ferro vinham a ser uma tecnologia além daquele tempo, como se fossem carruagens blindadas, reforçadas, e era muito difícil, quase que impossível destruir aquele tipo de veículo, né, por conta da tecnologia daquela época, tudo muito rudimentar, espada, arco, flecha, então não tinha muito o que fazer contra aquele tipo de veículo, né, que era o carro de ferro. Então o carro de ferro dava a eles, ao exército de Jabim, não só mobilidade, como dava para ele uma possibilidade assim, muito grande de penetrar no território de Israel e de destruir ali, né? Até hoje, você vê que eles chamam de cavalaria, né? Que é a parte mecanizada da guerra, a parte onde se usa alguma coisa. Antigamente se usava cavalo, e aqui nesse texto se usava cavalo de ferro, né? Ou carros de ferro. Mas hoje em dia se usa tanque, né? Vamos aqui falar de uma guerra que está acontecendo. A Ucrânia está implorando para a Europa toda tanque. Porque se ela quiser fazer uma ofensiva contra a Rússia e retomar os territórios que foram ocupados, ela precisa de tanque para poder adentrar no território, né? Que o tanque é isso, ele dá essa mobilidade e tem essa capacidade de penetração no território inimigo. Então o inimigo ele tinha essa facilidade. Jabim ele tinha essa facilidade muito grande de entrar no território de Israel por conta desses carros ferrados. Então, quando o adversário ele tem uma facilidade muito grande de entrar na nossa vida, sabe, tem uma porteira aberta ali que precisa ser fechada. Talvez você tenha algo na sua vida que você tem que olhar. Eu não estou falando aqui só de pecado, que todas as pessoas remetem a pecado. Às vezes não é necessariamente um pecado, às vezes é de fato
uma brecha no sentido de que é uma fenda, uma possibilidade de o inimigo entrar. É algo que não deveria estar da maneira que está. Não deveria dar a possibilidade que dá. Qual era a grande fenda aqui nesse texto, nesse episódio que eu tô do Juízes 4? Era o ribeiro de Quisson. O ribeiro de Quisson era um ribeiro que a água era tão rasinha, tão fraca, tão rasa, que Jabim ele entrava por ali. Costumeiramente, ao longo desses 20 anos, o exército de Jabim e Sísera entrava por ali pelo ribeiro de Quisson. Então, o Senhor ele atraiu eles até o ribeiro de Quisson. E ali Deus ele mandou uma chuva e as águas do ribeiro subiram e os carros foram destruídos, os carros de ferro, no ribeiro de Quisson. Então, eu já trouxe isso aqui no canal. O ribeiro de Quisson tipificando o coração, nos nossos corações. Quando a presença do Espírito Santo, quando o agir de Deus, a água ela é rasa, o inimigo entra. Quando há uma vazante maior, quando o ribeiro, a chuva veio e deu um volume maior, o inimigo não conseguiu mais entrar no território. Então o ribeiro de Quisson ele destruiu os carros e os cavalos de Sísera e Jabim. Então, da mesma maneira, agora é interessante, porque num tempo de opressão, num tempo de crise, Débora vivia uma conexão plena com Deus. Versículo 4, e Débora, mulher profetiza, mulher de Lapidote. O nome Lapidote em hebraico significa tocha ou chama. Então quer dizer, ela era casada com um homem chamado Lapidote. Não é à toa. Nós temos essa conexão com a chama do Espírito Santo. Nós temos essa conexão com Ele, o Espírito Santo, o agir dele nas nossas vidas. O mover do Espírito Santo. Débora, mulher de Lapidote. Olha que interessante. Ela se assentava debaixo das palmeiras, entre Ramá e Betel. Ramá significa lugar alto, Betel significa a casa de Deus. Então, olha a posição de Débora entre Ramá e Betel. Ela estava no lugar alto, acima de tudo aquilo que estava acontecendo. Eles tinham que subir até as montanhas de Efraim para poder conversar com Débora. Ela estava na presença do Pai, na casa de Deus, entre Ramá e Betel, no lugar alto. Esposa de Lapidote, chama, fogo, o agir do Espírito Santo. Então era uma mulher que estava ali na posição correta para ser voz profética de Deus num tempo de crise. Ela também estava vivendo um tempo de crise. Ela também fazia parte do povo de Israel, só que ela estava ali, destacada na presença de Deus, vivendo algo acima daquele contexto. Então ela foi boca de Deus, ela foi ali uma sacerdote, uma profetisa. Ela foi ali, de fato, alguém que liderou, através das profecias, através das palavras do Senhor, liderou o povo juntamente com Baraque. E foi quem, de fato, foi para a guerra. Então, nós vemos claramente ali o agir de Deus. Então, não é diferente na nossa vida. Como a gente vai conseguir vencer Jabim e Sísera? Como conseguiremos vencer o inimigo que tem ali uma rota, uma rota estabelecida há anos? O inimigo já sabe o caminho que ele vai tocar em você, que ele vai te derrubar, que ele vai te ferir, que ele vai te oprimir. Olha o que o texto diz. E por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. É o que o inimigo faz, ele oprime violentamente, com violência, de maneira, eu sempre digo, o crente brinca de ser crente, o cristão brinca de ser cristão, mas o diabo não brinca de ser diabo, ele oprime violentamente, de uma maneira intensa. Só que isso acabou a partir do momento em que eles ouviram a voz da profecia, em que primeiro eles clamaram ao Senhor, e o Senhor deu a eles recursos. Eles clamaram ao Senhor, e o Senhor deu a eles meios para que eles fossem libertos daquela servidão, para que eles fossem libertos daquela opressão. Clama ao Senhor, minha irmã. Clama ao Senhor, meu irmão. Se posicione como Débora, entre Ramá e Betel. Seja como Débora, tenha uma aliança com Lapidote, o fogo, a chama, o agir do Espírito Santo. Seja como Débora, esteja nas montanhas de Efraim. E Deus ele irá prover, Deus irá fechar as brechas, Deus irá fechar e desfazer tudo aquilo que o inimigo tem encontrado de rota, de caminho na sua vida, na sua casa. A vitória aqui foi certa. Veio do céu, a chuva veio e destruiu as carruagens. Destruiu, foi providência divina. Uma daquelas várias vitórias de providência divina. E 10.000 homens de Naftali e Zebulon não daria conta.
Foi de fato Deus quem interviu e operou de maneira grandiosa. Deus vai operar. Deus vai agir. Agora o grande segredo aqui está no versículo 3. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Bom, Deus te abençoe nesse dia, nos abençoe. A paz, Senhor Jesus.